Amém, boa noite, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos, uma boa noite para todos, espero que estejam todos bem, aqueles que têm estado doentados, temos alguns irmãos que têm estado doentes, que o Senhor os possa visitar também, mas nessa noite temos algo importante para continuar a fazer mediante aquilo que o Senhor nos instruiu e nos direcionou, e nós hoje vamos para o quarto culto, a quarta terça-feira, amém? A qual estabelecemos para aquela campanha de 7 terças-feiras sobre a família, 7 pilares para reestruturar, para fortalecer as nossas famílias, as famílias que não só as que estão aqui presentes, como as famílias do mundo em geral, né? Então que nós possamos continuar a receber do Senhor toda a sua instrução, e antes de orarmos e passarmos a louvar e passarmos a palavra do Senhor, eu queria ler com vocês uma passagem que fica em 1 de Coríntios, no capítulo 6 e no verso 12, e diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Então nós sabemos que o apóstolo Paulo estava a escrever à igreja de Corinto, alertando que o mundo iria oferecer muitas coisas e que essas coisas iriam estar acessíveis a todos nós por uma questão de escolha. O livre-arbítrio que o Senhor nos concede, Ele concede todos os dias essa escolha entre a bênção e a maldição, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E essa escolha sempre vai estar em nossas mãos. E então o apóstolo Paulo estava a alertar a igreja em Corinto para que os irmãos se atentassem. Olha, preste atenção. Todas as coisas que vos vão parecer lícitas, que vocês podem fazer e têm acesso, e através de uma ação vossa têm acesso a isso, vocês podem fazer, mas tenham cuidado, porque existem muitas que não convém fazer. E o que é que difere uma coisa da outra? É o discernimento que nós temos através do Espírito Santo daquilo que nós sabemos de fazer o bem ou não fazer o bem, ou fazer o errado. Amém? Porque não existe dois senhores, ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro. E essa questão de escolha é algo que nós temos que ter presentes em todas as áreas da nossa vida, porque em todas as áreas da nossa vida vão aparecer atalhos mais fáceis, coisas que nós poderíamos alcançar, mas que o Espírito Santo nos diz: essa não é a forma lícita de você ser abençoado e de você alcançar isso. Eu te levarei, eu te mostrarei a forma lícita. Então, muito cuidado quando nós temos que tomar alguma decisão. Por isso é que é muito, muito importante nós não agirmos por impulso, nós orarmos, entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque isso vai nos levar a tomar muito mais decisões certas do que erradas. Quando nós agimos com impulso, nós vamos naquilo que achamos na hora e que parece bem, que parece mais fácil, mas nem sempre isso é o correto. Por isso esse alerta do apóstolo Paulo é um alerta para nós também. Todas as decisões que nós formos tomar sejam ponderadas, sejam colocadas em oração, e o Senhor vai direcionar. Se for de ser, o Senhor ele vai abençoar. Se não for, se aceita, entenda que é o propósito do Senhor, entenda que Ele tem outros caminhos, outra direção para nós tomarmos. Amém? Porque o facilitismo que o mundo muitas vezes oferece vai muitas vezes contra os princípios de Deus. Amém? E assim também nós temos que basear as nossas atitudes. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, nesse momento, e agradecer por esse culto que marcaste conosco, este encontro, para que estejamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor. Que Tu sejas o único glorificado, exaltado neste lugar, o único engrandecido, e que nós possamos receber de Ti, Senhor, toda a instrução, todo o ensinamento que Tens preparado para nós nesta noite. Obrigado, Senhor, por Teres trazido os Teus filhos até aqui em paz. Obrigado por aqueles que, Senhor, por algum motivo não podem estar presentes, aqueles que estão doentes, enfermos, que Tu os possas
visitar, curar e sarar, Senhor, e que nós, Deus, possamos desfrutar desse momento, desse ensino que tens para nós à noite, que nós possamos viver e mergulhar, Senhor, nesse entendimento de que a família, o valor familiar, o valor que tem, Senhor, essa instituição criada por Ti, Senhor, é algo de muito valioso que nós temos, é algo que nós temos que cuidar, é algo que nós temos que investir, é algo que nós temos que entender, que é uma prioridade na nossa vida. Então, Senhor, que nós possamos aprender tudo aquilo que tens para nos ensinar, Senhor, nessa noite. Recebe, Senhor, todo a nossa dedicação, tudo aquilo que temos, Senhor, para Te entregar nessa noite, de uma forma genuína, verdadeira e agradável ao Teu santo nome. É o que Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A Ti chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito
Faça essa oração nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita Cada dia, Senhor. ser mudado, Todo dia, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, Sempre vamos precisar do Senhor. necessita mais de Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Acende a chama, ó Pai, em uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Cante conosco, Senhor, formoso és. Senhor, formoso Ele é és, seu Pai, amém? tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Acende a chama, ó Pai, Aquele primeiro amor, Senhor. Se buscar a todo tempo, Senhor. uma vez brilhou, vem limpar, brilhar,
resplandecer o meu primeiro amor. Feche seus olhos e põe a mão no seu coração e cante assim: vem limpar, brilhar. Põe a mão no seu coração. Resplandecer o meu primeiro amor. De novo, vem limpar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Limpa no Senhor, purifica no Senhor. Cada dia. Boa noite, irmãos. As paz, todo mundo bem? Motivo de muita alegria a gente poder estar aqui mais uma vez reunido e adorando ao Senhor nessa noite. Vamos abrir nossa Bíblia. Obrigado. Livro, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que é o tema de hoje, ou seja, vamos estar falando aqui sobre libertação de vícios, contendas e coisas que atrapalham o desenvolvimento e o crescimento, o avanço, né, da nossa família, da nossa casa, o poder que ele tem, que exerce, mas que sabemos que através da palavra de Deus, através dessa campanha a qual o Senhor tem nos orientado, temos aprendido muito. Podemos ver sobre a família, né? Está no altar, sobre a família ser o Senhor ser o centro da nossa família, ser o alicerce. Podemos aprender já sobre perdão, a importância do perdão no casamento, pois o perdão ele restaura a comunhão. Podemos aprender também a importância de disciplinar nosso filho, nossa casa. E agora o Espírito Santo nos direciona justamente para isso, eu coloquei aqui o tema dessa mensagem, depois eu sempre compartilho, como os irmãos sempre bem sabem, algumas coisas a mais, outras a menos, porque depois aqui o Espírito Santo vai direcionando. Faça isso aqui só para eu não me perder, mano. Que eu começo aqui, daqui a pouco eu tô lá na Irlanda, daqui a pouco vou para a Espanha, daqui a pouco tô no Brasil de novo, mas essa aqui é só para... Eu coloquei como tema dessa mensagem, né? O caminho da liberdade, submissão, resistência e vitória. E eu lembro em 2013, quando meu filho nasceu, um ano depois, 2014 aproximadamente, saiu uma notícia aconteceu algo em Osasco. Um pai, ele briga com a sua esposa, tem ali um atrito com a sua esposa, ali uma briga, e depois dessa discussão ele golpeia, né, a sua esposa, e ela ali tem que ir para o hospital, tudo mais. E esse homem ele entra num estado de nervosismo, a ponto de ele tinha um filho de 6 anos, morava num 13º andar. E ele pega seu filho, coloca no colo, e ele ali num ato de desespero vai para a sacada do prédio, e a vizinhança toda escutando, e a criança gritando: eu quero minha mãe, pai, eu quero minha mãe. E ele ali já pronto para poder se jogar, né, daquele prédio, devido a esse acontecimento, devido às pressões, à adversidade da vida. E o filho dele falando para ele: papai, não pula, eu quero minha mãe. E o morador todinho escutando aquilo e comovido, esperando, né, que aquela palavra do filho dele pudesse comover, né, que ele pudesse mudar de pensamento. Mas infelizmente
ele pega e se joga do 13º andar, vindo a óbito ele e, consequentemente, também o filho dele que estava no colo dele. É uma história triste, é uma situação verídica, mas que nos ensina muita coisa. Que quando nós caímos como pai, nós não estamos caindo sozinhos. Tem alguém que está no nosso colo. Tem alguém que acredita naquilo que você diz. É seu filho, é sua esposa, é um colega de trabalho. E aquele pai ali com essa adversidade, ou seja, ele não só perde a vida, como tira a vida do filho dele. Então, um menino de 6 anos, cheio de vida, cheio de coisa para fazer, e aquilo ali ficou marcado em Osasco, 2014 mais ou menos, você pesquisar, você vai ver. O homem se joga do 13º andar em Osasco com seu filho no colo. Então, irmão, é muito sério, é muito grave. Quando você cai, quando você peca, você não somente está fazendo algo contra você mesmo, mas você também está ferindo a sua família. Você também está ferindo o corpo de Cristo. A gente vai ver isso aqui no decorrer da mensagem, a qual diz: sujeitável, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E muitas das vezes a gente só se apega a isso, né? Não, como é que é? O inimigo fugirá de mim. Não, antes do inimigo fugir de você, tem uma sequência, tem que ter um lugar que a gente tem que alcançar para que a gente possa conseguir resistir o inimigo. O engraçado é que no início da carta, ele vem falando no capítulo 4, versículo 1, de onde vêm as discussões e briga em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam por consegui-lo. E é justamente isso. Quando ele vai iniciar agora essa carta, ele vai falar, a Bíblia vai estar falando aqui que existe 3 inimigos nossos. Existe a carne, o mundo e o diabo, que é o nosso inimigo. Só que a gente toma numa guerra. Se a gente não sabe qual adversário e qual são nossos adversários, como é que a gente vai ser assertivo contra aquilo que a gente está lutando, se a gente não sabe contra o que a gente está lutando? E Jesus vai dizer lá em João capítulo 8, 34, Jesus respondeu: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então só quem pode nos libertar verdadeiramente é através de Cristo. Então aqui a gente vai entender aqui que Tiago está querendo dizer que muitas das vezes a contenda que nasce dentro do nosso coração é por a gente desejar algo que o Senhor não tem para a gente. E essa libertação que a gente precisa. Porque, como eu já disse, o único rosto que eu não vejo aqui é o meu. Porque justamente por isso, porque eu dependo do meu irmão depende de mim, mas nós temos uma responsabilidade na nossa casa, uma responsabilidade na nossa comunidade, uma responsabilidade no nosso trabalho, e muitas das vezes a gente não consegue entender isso, e por isso que nasce a contenda dentro do nosso coração, que a gente vai buscar algo desenfreadamente, algo que muitas das vezes não necessita. E a gente vive igual aquele hamster, naquela rodinha. Ele está correndo, ele está gastando a sua vida, mas ele não sai do lugar. E quantas pessoas a gente não vê assim? O consumismo não leva para isso, irmão. Sai um telefone hoje, amanhã já tem um melhor. E o inimigo vai falar: cara, você está com o telefone ultrapassado, para que coisas lícitas tirem a gente do propósito e a gente viva uma vida dissoluta fora da vontade de Deus. Então a libertação é justamente isso, é muitas das vezes se libertar de nós mesmos, do nosso desejo, do nosso egoísmo, da nossa falta de compreensão. E tem um texto, eu vou te mandar aí agora, Léo, você coloca para mim, por favor, não vou conseguir mandar para o Léo, eu vou ler. Um texto muito interessante, porque muitas das vezes a gente acha, irmão, que a gente somos isso aqui. Isso aqui vai ser mais para homem. Vou mandar para o Vitor, por favor. Vitor vai me ajudar. Tem como colocar essa foto que eu mandei agora aqui, por favor, Vitor? Só para a gente poder ter aqui uma introdução. Eu botei aqui, antes de chegar no versículo 7, Tiago identifica que as contendas em guerra nascem das paixões que combatem nos vossos membros. Aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Então a gente vê que é justamente isso que muitas das vezes acontece. Isso é o apóstolo Paulo que está falando. Se já acontecer isso com o apóstolo Paulo, ele fala, olha, existe um espinho na minha carne, e ele tentava ali, o que o Senhor fala? Olha, a minha graça te basta. Então a gente vê que justamente essa caminhada, isso que Tiago vai estar abordando aqui, para a gente identificar isso, o que é que tem tirado a nossa paz, o que é que tem tirado da gente viver a plenitude que o Senhor tem para dentro de nós, porque muitas das vezes a gente associa alguém, mas muitas das vezes a gente quer colher diferente, mas a gente não muda o plantio, não muda a semeadura. Então, muitas das vezes o inimigo tem colocado pessoas dessa maneira, ou seja, na mesma maneira de vida, na mesma rotatividade, no mesmo afazer, e trazendo a rotina e coisas lícitas, tirando ele o quê? Do banquete, da mesa do Senhor. Tanto é que o Senhor, quando ele vai chamar o pessoal para a sua mesa, um fala, não, eu comprei um terreno, outro, não, eu vou casar. Irmão, tudo era coisa boa, mas tinha algo mais precioso. Assim como o Senhor tem algo mais precioso para a nossa casa, tem algo mais precioso para a nossa família, do que bens materiais, conquistas terrenas. Deu? Coloca lá, por favor. Senão eu leio aqui também, se der muito trabalho, irmão. Dá? Então vamos avançando. Vício como idolatria. Eu amo essa foto aqui eu tenho guardada, dos puritanos. Quando Paulo diz que o marido deve admitir o próprio sacrifício pelo bem-estar de sua esposa, isso obviamente inclui sua segurança física, mas a principal ameaça a qual um homem deve proteger sua esposa é o seu próprio pecado. Certa vez um amigo expressou seu despertamento para essa verdade com a seguinte palavra: eu costumava pensar que se o homem entrasse na minha casa para atracar minha esposa, eu certamente resistiria a ele. Mas então percebi que o homem que entra em minha casa e ataca minha esposa todos os dias sou eu, com a minha raiva, com minhas palavras duras, minhas reclamações, minha indiferença. Como cristão percebi que o homem que eu precisava matar para proteger minha esposa era eu mesmo como pecador. E isso relata justamente a nossa vida. Muita da gente fala, não, vou proteger minha esposa, vou proteger minha casa, vou proteger meu lar, se entrar alguém, mas muitas das vezes quem está sendo essa pessoa que está entrando dentro do lar, que está destruindo a sua família, sou eu e somos você. Com as nossas palavras, com a nossa falta de prioridade, porque o que define, irmão, que você está dando prioridade para algo é quando você dá tempo. Muitas das vezes não temos tempo para nossa família, muitas das vezes não temos tempo para nossa esposa, e muitas das vezes a gente acha que a gente está protegendo a nossa casa, enquanto o maior inimigo, muitas das vezes, somos nós, com o nosso pecado, com as nossas palavras duras. Eu gosto muito do Cláudio Duarte, ele dá um exemplo, né? Ele foi levar a mulher dele para cortar o cabelo, e ela demorava, e ele esperando, ele dando volta. Amor, você não acaba? Ela, olha, finge que aqui é a irmã lá da igreja. Por quê? Quando é uma pessoa que não é nosso cônjuge ou nossa família, a gente tem a paciência, tem um amor. E por que é diferente quando é da nossa família? Ele fala, realmente, quando é para outra pessoa, eu não reclamaria. Se não fosse minha esposa, eu não reclamaria. Mas como é minha esposa, eu vou reclamar. E muitas das vezes essa pessoa dura, somos nós que o Senhor quer moldar. Não que seja errado tratar bem nosso irmão, e devemos, mas também devemos tratar bem nossas esposas, nossos filhos, tratar em amor, ensinar e ser aquilo que a Bíblia diz para a gente ser. Porque a mulher é submissão, mas o homem é muito mais, é dar a vida. Então o homem vai ter justamente isso. Então, quando o homem alcança entende isso, que ele tem esse dever e cuidar da sua esposa, mas muitas das vezes o inimigo quer colocar o quê? O vício como uma idolatria. E eu coloquei aqui, o vício muitas das vezes é uma tentativa egoísta de satisfazer prazeres internos fora da vontade de Deus. E onde é que começou isso? Começou lá no Éden, irmão. Adão tinha de tudo. Éden significa lugar da delícia. E aí vem a síndrome da serpente. A serpente vem sussurrar todo dia que falta água. Enquanto a Bíblia vai falar o quê? Que Cristo é a plenitude de tudo. Está lá em Colossenses 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Então, o que é autoridade? Atos capítulo 1 vai estar falando. E Jesus, ele fazia e ensinava.
A autoridade está justamente nisso, porque ele falava, olha, os escribas, vocês até fazem o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Então a autoridade do Senhor que ele deu para a gente está justamente nisso. O que eu faço, eu ensino. O que eu faço é verdade. E é isso que os nossos filhos querem ver na gente. É isso que o Senhor quer nos libertar. Porque não adianta a gente querer falar algo e fazer diferente. Tem alguém nos observando, como a pastora falou aqui, sempre vai ter alguém nos observando. E muitas das vezes é nosso cônjuge, é nosso colega de trabalho, nas nossas atitudes, na nossa vida. Então a serpente lá no Éden já começou assim, olha Eva, tem algum fruto aqui que você não pode comer? A serpente não sabia, irmão. Quem falou, vai ler o texto. Quem falou foi a própria Eva. Sim, tem um, lá no meio do jardim. Tá vendo? O Senhor está te escondendo algo. O Senhor não está te satisfazendo. Irmão, tinha 999 árvores. A 1000ª que estava lá é que eles queriam. O Senhor falou, não, dessa árvore aqui não. E muitas das vezes a gente soma assim, aquilo que o Senhor falou para a gente não pegar, não querer, é justamente aquilo que nós queremos, mas o Senhor já nos deu tudo. Colossenses vai falar, toda a plenitude está nele. Tudo que nós precisamos está nele, irmão. E muitas das vezes a gente fala assim, mas para eu começar a fazer a obra lá, tá a faltar eu me casar. Tá a faltar, irmão. Deus não trabalha com o que falta. Deus trabalha com o que tem. Quando ele vai alimentar a multidão, olha, Jesus, vamos ter que alimentar esse pessoal com fome, tá tarde da noite já, não vai ter dinheiro, nem vai ter local que venda isso tudo. Ele fala, o que é que tem? Não tem nada. Não, calma aí. Tem senão 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, e é suficiente. E Deus, ele faz o milagre. Então, Jesus, ele não está preocupado com o que está faltando na sua vida. Ele está preocupado com o que você tem. Se você tem disponibilidade, se você tem amor, é com isso que ele vai te usar. A gente fica limitando a obra de Deus. Tá a faltar isso. Não, quando eu me casar. Não, quando eu conseguir um trabalho melhor. Não, quando eu ganhar mais. Não, irmão. É o que você tem. Ele não trabalha com o que falta. O que tem, ele vai fazer. Então, a síndrome da serpente é justamente isso. Está faltando algo, você não pode fazer ainda a obra de Deus, você ainda não pode totalmente se empenhar, porque você ainda tem essa debilidade, você tem isso, não. É você confessar ao Senhor, Senhor, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa dificuldade, a Bíblia vai falar o quê? O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É justamente aí que o poder dele se aperfeiçoa. Não falta nada para a gente, irmão. O que a gente mais precisava e o que a gente precisa para caminhar e continuar nessa jornada é o Espírito Santo. E ele já prometeu, eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eis que eu enviarei o Espírito Santo que vai o conduzir o quê? Pelo caminho. Então a gente já tem o Espírito Santo, a gente já tem tudo. E a gente muitas das vezes não, está faltando algo. Não, está faltando algo. Em Lucas capítulo 9, 59, vai falar justamente dessa recusa, da negação que a gente tem que ter. Estou sendo um pouco rápido para os irmãos poder. Em Lucas capítulo 9, 59, a outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Muito tempo eu achei essa palavra meio rude de Jesus. Eu falei, mas alguém só está querendo ir sepultar seu pai. Só que depois, quando você vai estudar mais, os estudiosos dizem que o pai dele estava vivo ainda. Em outras palavras, o que ele está falando para Jesus? Jesus, eu vou viver minha vida. Quando eu já acabar de fazer o que eu tenho para fazer da minha vida, eu vou te seguir. Enquanto não é isso, Jesus falou, olha, ele vai continuar. Se você for continuando, ele vai falar justamente sobre essa renúncia. Continua. Outro disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas permita antes me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então é justamente isso que ele está falando, é sobre isso. A gente não vai viver, tem até um panfletozinho no Brasil que dava, né? Aquilo mexia muito comigo, é novo demais para pensar em Jesus, é uma foto de um bebê, jovem demais, aí o menino na balada para pensar em Jesus, aí depois conquistou muita coisa, aí no final velho demais, aí no final ele morre, longe demais agora de conseguir servir a Jesus. Porque a gente pensa, não, vou viver minha vida, vou gastar minha vida, vou alcançar meus objetivos e depois eu vou seguir a Jesus. Não, irmão, o que ele tem para fazer agora. Quem não está apto a largar tudo,
ainda não é apto para o reino de Deus. E ser apto é justamente isso, você abre mão de tudo, porque você achou algo mais glorioso, você achou algo mais precioso que foi Jesus. E a contenda, botei aqui, contenda como sintoma. O conflito externo é apenas o reflexo do desequilíbrio interno e da falta de submissão ao Senhor. Ou seja, quando você vê uma pessoa muito agitada, é porque dentro dela tem algo que deixa ela impaciente, tem algo que deixa ela com medo. E eu gosto muito de Pedro, porque Pedro inicia seu ministério com medo de morrer no barco e olha os ventos andando sobre as águas, sobre a palavra, e ele tem medo e ele quase afunda, e vem a tempestade, ele fala: Senhor, não importa que a gente vai morrer, e Jesus está no barco, e Pedro todo assim, todo afoito, e quando a gente vê lá em Atos 12:5, a igreja está orando, e Pedro está dormindo. Porque quando ele teve verdadeiramente o encontro com Jesus, ele já não tinha mais medo da morte. O anjo tem que acordar ele: Pedro, acorda, a gente tem que sair. Ele estava num sono tão bom. Mas se eu morresse aqui, eu só ia me encontrar com ele. Então é justamente isso que a progressão do evangelho, a maturidade está levando Pedro, quer nos levar, que vai fazer esse passo para a gente ter a libertação que a gente precisa. Mas a libertação vem através de quê? Da submissão. E essa é a nossa maior dificuldade. A libertação não começa com a luta contra o mal, mas com a rendição ao bem. Ou seja, sujeitavos a Deus. Então a libertação começa quando eu me sujeito a viver a vontade de Deus e já não viver a minha vontade. Eu já não vou mais viver conforme o curso desse mundo, eu já não vou mais viver fazendo contenda, desejando algo a qual o Senhor não tem para mim, que Ele vai falar: olha, vocês não recebem porque pedem mal, porque pedem para o próprio interesse, o próprio deleite. Então muitas das vezes o Senhor não dá algo, não é porque o nosso Pai não quer dar ou é ruim, é porque é algo que Ele sabe que vai nos afastar dele. É igual uma criança, se a pessoa for uma criança, ela não pode nem usufruir da herança, porque ela não difere de um escravo, ela não sabe a importância daquilo. É igual você dar uma Ferrari para uma criança de 10 anos, você só vai fazer mal a ela. E muitas das vezes a gente está como essa criança, querendo algo, e o Senhor não tá dando, mas é para o nosso bem, e a gente acha que Ele está fazendo mal, e não é. E vai jogar justamente para isso, para uma militância. Que militância é essa? A qual eu me submeto à vontade de Deus. O termo grego upotasso significa alinhar-se sob a autoridade de um comandante. Ou seja, quando nós estamos submetidos à vontade de Deus, Ele pode cumprir o propósito. E o Senhor não está importando com o seu passado, com aquilo que você fez. O que me chama a atenção em Josué capítulo 6, 23 vai dizer: então os jovens espias entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Muitas das vezes a gente vê a muralha de Jericó caindo, e é um milagre extraordinário, maravilhoso. Falei aqui na outra ministração, o Senhor manda os levitas na frente e tal, acontece. Mas esse dia eu estava parando para analisar. Um dos maiores milagres que aconteceu na queda da muralha é a casa de Raabe não cair. Porque fala que a casa dela era junto do muro. Os espias fugiram por ali, mas a casa de Raabe não caiu. Por que a casa de Raabe não caiu? Porque ela fundamentou a casa dela num lugar seguro. Então, quando a nossa casa está fundamentada em Cristo, que é a pedra angular, ou seja, a pedra angular fala disso, tudo inicia dele, cai tudo em volta, irmão. Você perde trabalho, você perde isso, perde aquilo, o carro dá problema, o carro dá... diversas coisas, mas você tem a sua casa edificada na rocha. Isso não vai abalar a sua fé. Então, o maior milagre para mim em Jericó não foi somente a queda do muro, foi a casa de Raabe permanecer de pé. A nossa casa permanecer firme. Nesse mundo caído, na qual nós vemos no carnaval, colocando a família como coisa passada, ultrapassada, como coisa que perdeu o valor, a gente vê aqui Deus preservando uma prostituta, mas que preferiu obedecer à voz de Deus. Deus não estava preocupado com o passado dela, com o que ela fez. Ah, mas Raabe mentiu, irmão.
O que é uma mentira para quem se prostituía, irmão? A mulher estava acostumada a se prostituir. Mas Deus pega e faz uma promessa. Olha, se você guardar os espias, a sua casa não será atingida e a casa dela permanece de pé. E a maneira da nossa casa permanecer de pé nesse caos, nesse mundo a qual a gente está vivendo é justamente essa. Cristo ser a rocha, a pedra angular. A gente edificar nossa casa nele. Pode cair tudo, mas a nossa casa vai permanecer de pé. Cai muralha, cai pedra, cai tudo, cai granizo, cai tudo, mas a nossa casa permanece de pé. E a única maneira da gente vencer o vício é entregando o controle total ao governo de Deus. E hoje em dia é o que a gente mais vê, infelizmente, pessoas viciadas em pornografia, pessoas viciadas em redes sociais. Irmão, pornografia tem destruído famílias, vidas. A gente estava em casa ali hoje, uma família, irmão, um casamento. O diabo está vindo para poder fazer confusão, matar, destruir. Um irmão presbítero, casado, em relacionamentos fora do matrimônio, traindo sua esposa. E o inimigo faz uma bagunça, homem com homem, mulher com mulher. E é isso que ele tem que tentar fazer. Se a gente não tiver com a nossa casa, irmão, ele não respeita a carteirinha, ele não respeita título. Ele respeita o sangue nos umbrais da porta. Se o sangue de Cristo não estiver na nossa casa, se ele não ser o centro da nossa família, o centro da nossa casa, irmão, todos estão propícios a isso. Por isso que todo dia a gente tem que falar: Senhor, cobre a minha casa com teu sangue, me liberta. E falando com um colega um dia desse, e irmão, aquela conversa, eu gosto muito, né? Mas Jesus, ele permite tomar aquele negocinho, aquela aguinha que o passarinho bebe. Eu falei: irmão, você quer pecar, você quer beber, mas não tenta usar a Bíblia como pretexto, não. Ah, mas Jesus transformou água em vinho e Paulo orientou Timóteo a tomar uma tacinha de vinho e não sei o que, e não sei o que lá. Eu falei: irmão, qual o testemunho que eu vou dar, irmão? Se meu filho vê em casa uma garrafa de cerveja, uma bebida, o que ele vai achar? Isso é normal. O meu pai bebe. Ah, mas a Bíblia só fala para não embriagar, irmão. E quem é que sabe o seu nível de embriaguez? Tem pessoa que bebe 10 taças e não fica bêbado. Tem pessoa que bebe uma e fica. E aí? Então eu falei: cara, você pode até beber, mas não vem falar para mim que a Bíblia orienta a beber, que isso não. Então essas pequenas licitações fazem muitas das vezes grande tropeço, irmão. Ninguém tropeça em pedra grande. Então é uma concessão aqui, é uma bebidazinha escondida, é um vinho, é uma cerveja, e aí vai aumentando. Eu tenho um tio que morreu com cirrose. Ele chegou ao nível de beber, e ele tentou parar de beber. Irmão, quando ele tentou parar de beber, ele começava a tremer. O corpo dele já acostumou com álcool, ele tremia, porque a bebida já fazia parte da vida dele. E um belo dia ele sentou para pegar sol, do mesmo jeito que ele sentou, ele morreu. E o inimigo tentava passar isso para outra pessoa. Eu lá na minha adolescência também, mesma coisa, comecei a beber, aí ficava: não, mereço. Eu mereço, né? Trabalhei o dia todo, irmão, bebia todo dia. Eu vi que eu estava indo para o fundo do poço quando eu recebia 200 e minha conta era 250. Eu ia lá pagar, quanto é que eu devo? 250, mas só recebo 200 por mês. Eu já estava gastando mais do que aquilo que eu recebia, irmão. Então o inimigo vai levando a gente assim pro buraco. O que ele fez na família, na vida do meu tio, ele queria fazer na minha, mas eu falei: não. Mas teve um dia que a minha mãe, ela conta isso até hoje, minha mãe ainda não é evangélica. Minha mãe falou: cara, eu vi meu filho, via meu filho indo para a igreja. Eu passava a roupa dele. Meu filho agora tá ali bebendo, tá ali no meio daqueles meninos, não sei o quê. E ela soltou uma palavra. E a importância da palavra dos pais abençoar o filho. Ela falou: Senhor, eu não quero meu filho desse jeito. Eu não fiz meu filho para ser viciado em bebida, para se embriagar. Eu tô com saudade de quando eu passava a roupa dele para ir para a igreja. E ela me contou isso, e após isso eu peguei uma doença tudo, voltei para o Senhor e nunca mais saí.
Mas teve uma palavra da minha mãe, ela falou, não fiz meu filho para isso. A minha mãe soltou uma palavra, uma bênção sobre a minha vida, e aquela bênção recaiu sobre a minha vida, e depois daquele dia, irmão, nunca mais eu bebi. E quando eu chegava em casa, tava lá minha camisa social passada, tava lá minha gravata, tava lá minha calça social. E muitas das vezes somos nós amaldiçoando o nosso filho, falando, não, irmão, a nossa palavra tem que sair, a nossa boca tem que sair palavra de bênção. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então abençoa seu filho, abençoa sua família, abençoa seu cônjuge. Ainda não tenho, abençoa aquele que o Senhor há de trazer, para que o Senhor venha fazer coisas grandiosas. Então aqui a gente vê justamente isso, Raabe se sujeitando ao senhorio do Senhor Jesus, ao senhorio do nosso Deus. E é assim também na nossa vida, quando a gente se sujeita a viver a vontade dele. Aí muitas das vezes a gente vem para a igreja, fica com a mão mirrada. Eu falava, Senhor, quando eu era do mundo, eu dava mais de 100% para o inimigo. Agora que eu estou na igreja, eu só vou dar 10%? Não, eu tenho que dar mais. Se eu dava mais para o inimigo, eu gastava meu dinheiro todo na bebida, irmão. Agora para o Senhor eu tenho que dar mais, porque eu sei de onde Ele me tirou. E quando Jesus está expulsando ali demônio, o pessoal fala, não, ele expulsa demônio por Beelzebu. Irmão, Beelzebu é senhor das moscas. A mosca, ela é atraída pelo quê? Pela carne. É o pecado que atrai, irmão. O pecado é justamente, então quando você peca, você está atraindo justamente isso. É para sua casa, é para o seu casamento, é através de um vídeo, é através informalmente no trabalho, quando alguém vem mostrar um vídeo pornográfico, quando você está num grupo. Irmão, posso estar no grupo que for, se chegar uma figurinha, um vídeo, alguma coisa que tenha pornografia, eu saio na hora. Pode ser de amigo, pode ser da família, pode ser do trabalho, eu saio, irmão. Porque é pelos olhos que entra, irmão. Você tá ali, você vai se alimentando, aquilo ali é uma mosquinha que entra. Uma mosca já entrou. Chega uma hora, irmão, que tá cheio de mosca. Não adianta você abanar a mosca. Quando você continua lá, apaga, você abanou a mosca. O que vai acontecer? Ela vai voltar. A mosca só sai o quê? Quando você limpa. Quando você tira aquilo que está podre. E é justamente isso que ele quer fazer. Quer colocar algo podre para que a mosca venha, ou seja, para que o pecado entre através desse portal que você deu, dessa legalidade, você começa a ver algo ilícito. Daqui a pouco o próximo passo é você estar traindo sua esposa. E é justamente isso que acontece. Isso a gente não está falando, irmão, de algo que alguém contou, não. A gente conhece pessoas que aconteceu assim. Quantas pessoas a gente não conhece, irmão, que trocou sua esposa, já está no 3º casamento, pastores, homem de Deus, 2º, 3º casamento. Porque deu brecha, porque não vigiou, porque não fez aquilo que o texto vai falar. Muitas das vezes é esse homem rude que entra, só reclama, só fala, maltrata, palavras torpes, pesadas. Então é justamente isso que a Bíblia vai nos orientar, para que a gente venha ter essa sabedoria, para que a família, justamente a gente está aqui para isso, para que seja restaurada, irmão. Não que isso eu não esteja isento, mas todos nós aqui estamos propensos a isso. Mas que a gente venha vigiar o nosso coração. Essa campanha é justamente para isso, para que a nossa família possa ser fortificada. Para quando vier a queda, vier a dificuldade, a nossa casa possa permanecer de pé. A estratégia de combate, a resistência ativa. Resistir não é ignorar, é opor-se com firmeza espiritual. Resistir ao diabo envolve identificar e remover as legalidades ou gatilho, lugares, amizade, hábitos que alimentam o vício e as discussões. Então, ou seja, você detecta onde é que está a legalidade e você tira. É igual a pessoa, meu filho é muito violento e não sei o quê. Aí você vai lá olhar, o menino joga GTA o dia todo. Irmão, como é que ele não vai ser violento? Pegando o carro, passando por cima dos outros na rua, dando tiro na cabeça, roubando moto. É verdade, irmão. É descobrir o ponto de legalidade. Ah, mas é algo inofensivo. Não é, irmão, é criança. Na fase da criança está sendo feita ali, está sendo criada ali na memória dela. Então a criança vai justamente nisso.
Você, meu filho já tem 10 anos, vou dar um telemóvel. Você está colocando uma arma na mão dele. Ele ainda não sabe usar, não vai ter sabedoria, vai receber algo. Quantas pessoas, pedofilia. Então, justamente isso, irmão. Esse alerta ao qual o Senhor está nos colocando. E muitas das vezes o Senhor ele nos tira de um lugar. Minha esposa até falou isso essa semana. E muitas das vezes a gente está tentando voltar. E vai falar também justamente lá em Jericó. Eu coloquei aqui, não tente reconstruir aquilo que Deus destruiu. As consequências têm um preço alto. Abre lá em Josué, capítulo 6, versículo 26. Josué faz uma declaração e a gente vai ver que tem um louco que faz isso. Josué 6, 26. Aqui a gente ainda está falando ainda da muralha de Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Então, depois da queda da muralha de Jericó, o próprio Josué fala: olha, aquele que reconstruir essa cidade vai ser maldito. Quando ele botar o alicerce, vai perder seu primogênito quando ele lançar o alicerce, e a custa do filho mais novo, ele vai perder quando colocar o quê? Os portões, ou seja, quando ele terminar de reconstruir, ele vai perder seu filho mais novo. Quando ele iniciar, vai perder seu filho mais velho. Eis que surge um herói, para dizer o contrário. 1 Reis, capítulo 16, 34. O nome dele é Iel. E muitas das vezes tem pessoa assim também, na casa de Deus hoje, fazendo aquilo a qual o Senhor falou que não era para fazer. E o preço tem perdido seus filhos. Naquele tempo, 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou Jericó. Tinha uma promessa, tinha uma palavra de Josué. Quando ele lançou o alicerce da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo. Segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Nun. Quantas pessoas, irmão, não têm perdido seus filhos? Muitas das vezes não é morte física, mas a morte espiritualmente falando, porque está edificando algo fora da vontade de Deus. Está colocando em risco a vida do seu filho. O Senhor está falando: não edifica, não vai por esse caminho. Aquele que edificar essa cidade vai morrer, e a pessoa não. Não vai por esse caminho de trabalhar muito, que você vai perder sua família. Ele: não, eu vou pagar o preço. Ele pagou para ver e perdeu seus 2 filhos, irmão. E é uma frase que eu carrego pro resto da vida, que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci. Nenhuma conquista humana justifica o fracasso de uma família. Você pode ter um grande ministério, você pode ter uma grande casa, um grande carro, você pode ser bem-sucedido, mas se você perdeu sua família, você fracassou. E o fracassou, porque tinha uma palavra, tinha uma promessa de Josué: maldito vai ser aquele, e ele preferiu perder seus 2 filhos para poder reconstruir algo que Deus destruiu. E muitas das vezes Deus destruiu já as coisas do passado e a gente está querendo reconstruir, reviver aquilo que Ele... Não, irmão. O nosso Deus, Ele nos chamou para ver do passado, Ele tem algo grandioso para a gente, é agora. Não espere perder seu filho, não faça aquilo, não faça nada fora da vontade de Deus. E ele pagou um alto preço, porque a única maneira da gente combater o inimigo, resistir, é através da palavra. Com o próprio Jesus, irmão, ele tentou, não vai ser diferente com a gente. Se tu é filho de Deus, ou seja, ainda queria colocar em xeque quem Jesus era. Será que ele sabe? Será que ele tem certeza se ele é filho de Deus? Olha, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele fala: não, nem só de pão viverá o homem. Ó, se tu é. Ele não sabia que Jesus era filho de Deus, irmão. Ele sabia. Mas ele queria ver se pegava dúvida no coração de Jesus.
Porque a dúvida vai fazer justamente isso. Será? Será que Deus me abandonou? Será? É verdade? Então a única maneira da gente conseguir resistir ao diabo é através da palavra. Quando a gente tem a palavra de Deus como nosso manual de fé, a gente consegue resistir. Por isso que a gente vê muitas pessoas caindo, porque não tem a Bíblia como seu manual de fé. Pelo contrário, querem pegar textos sem pretexto para formar heresia. Aí é isso. Não, Paulo falou que pode beber, eu vou beber. Não, mas Salomão teve mais de 300 concubinas. Eu só tenho uma mulher. Não, irmão. Isso nunca foi da vontade de Deus, irmão. Nunca foi. Tanto é que o pecado, os cananeus, são amaldiçoados justamente por isso. Porque Noé se embriaga e a embriaguez está ali a nudez dele, tem um filho dele, tem ali a maldição. Então você vê o que a bebida ela vai acarretando. E não é diferente também na nossa vida. Já perdi um tio, você deve ter alguém também com problema de álcool, com vício. Mas o Senhor, Ele quer nos libertar. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, vocês serão livres. E a resistência é justamente isso. Continuar firme, consciente, agindo como um soldado em guarda contra as investidas do inimigo. É como Eliezer, lutar tanto de se cansar, mas a espada permanecer na nossa mão, o sangue fincar e a espada e juntar, de não saber mais quem é quem, da pessoa ir no trabalho do Messias e falar, olha, eu não sei, ele é Bíblia andando, é Bíblia ambulante, a vida dele é um testemunho, ele é um excelente marido, ele é fiel. Passei por isso também, lá no Rio, na altura, no restaurante. A menina sabia que eu era da igreja e ela tentava de toda maneira, ficava soltando, né? Palavra, alguma coisa. Eu acredito que ela nem tinha intenção nenhuma, mas era só mesmo assim, só do ponto dela falar assim, tá vendo? Eu sabia que ele não era aquilo que ele estava falando. E ela ficava soltando, não, você não pode ser certinho, não, você não pode ser fiel, não, isso não é normal. Não, olha como eu sou bonita, não, mas eu gostei de você também. Não, você pode gostar, mas quem sabe a aliança que fez sou eu, irmão. Então, a outra pessoa pode até não saber e te tentar, mas quem sabe a aliança que fez, e quando a gente fala de aliança, não é aliança somente com a sua esposa, porque um dia você foi no altar, você fez uma aliança com Deus e com os homens. Então, ou seja, uma aliança com testemunho. Então, quando você quebra uma aliança, você não está somente quebrando uma aliança com o seu cônjuge, você está quebrando uma aliança com Deus. Um dia você fez essa aliança. Por isso que ele vai falar do cordão de 3 dobras. Ou seja, o Senhor no meio do teu relacionamento é a base de manter de pé e sustentar para que essa aliança não se quebre. Mas a gente tem que trazer o Senhor para o nosso casamento e saber o voto que a gente fez. Então é justamente sobre isso. E a promessa que ele faz é justamente essa. E ele fugirá de vós. Essa é a promessa da vitória. A autoridade para a libertação não vem da força de vontade humana, mas do nome de Jesus e da submissão a ele. Então, quando a gente submete à vontade de Deus, o inimigo ele tem que fugir. Nós resistimos a ele, o que? Permanecendo firme no propósito, permanecendo firme na fidelidade, sem vício, sem contenda, sem ira dentro do nosso coração. E aqui ele vai estar falando sobre matar. Muita gente fala assim, mas eu nunca matei ninguém. Irmão, a Bíblia vai chamar de maledizente. O que é maledicência? É você matar o seu irmão no coração do outro. É exemplo, o Messias não conhece o Celso, eu vou para o Messias e falo, olha, o Celso é isso, isso, isso. O Messias nunca nem falou com o Celso. O Messias nunca vai falar para o Celso, porque dentro do coração dele ele já matou o Celso. Então a maledicência é isso. Pessoas maledizentes, ou seja, mata o irmão no coração do outro. Então já cria aquele bloqueio. Quantas vezes, irmão, não tem alguém assim, depois te conhece e fala, rapaz, eu achava que você era assim, assado. Foi porque alguém já falou de você para ele, mas quando ele te conhece, ele fala, cara, você não é nada daquilo que falaram. Quantas vezes, irmão, acontece isso? E a gente fala, também nunca traí minha esposa. Irmão, o Senhor, ele aumentou o nível. Ele fala, olha, só de você olhar, você já está pecando. Ele fala o quê? Se tiver que arrancar sua mão,
arranque seu braço, pois é melhor você ir sem braço do que... Ele não está falando ali uma metáfora, ele está falando, seja radical contra o pecado. Se alguma coisa vai te fazer pecar, seja radical, fuja. Tem luta que a gente só vence fugindo. José não ficou lá para poder tentar, não, eu vou ver se eu sou forte, vou resistir a mulher de... Não, ele fugiu, irmão, deixa a capa, deixa tudo para trás. Ele fugiu da aparência do mal. E a consequência natural é justamente essa, você se sujeita a Deus, o inimigo perde terreno e a atuação dele é só recuar. É só recuar. Porque lá em João capítulo 5, 1 João 5 vai dizer justamente isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a única maneira do inimigo não te tocar é quando você larga a natureza pecaminosa. Ele não tem permissão para tocar. Ah, mas ele tocou em Jó, ali só foi o Senhor provando, mas o inimigo não tem poder nenhum. Porque nós fomos nascidos em Deus, nós fomos nascidos não para viver uma vida de vício, de contenda, de traição, de maledicência, mas sim a gente foi criado para manifestar a glória de Deus no nosso casamento, na nossa vida, na nossa conduta, uma vida íntegra, justa. A libertação do vício e das contendas, existe um posicionamento. Você não pode resistir o que ainda não entregou. A ordem é clara. Primeiro, submissão, depois resistência e finalmente o que é a vitória. Então você vê que é um processo. Submissão, resistir e vitória. Não tem outro meio de alcançar a vitória, irmão. É somente assim. Então que nessa noite a gente possa sair daqui sabendo, convicto, que o Senhor Ele quer nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Ser liberto de tudo, irmão. Talvez você tenha que pedir perdão a alguém. Talvez você tenha que... Só você sabe, irmão. Cada um sabe onde precisa de libertação. Mas a vontade do Senhor nessa noite é que a gente venha se libertar. Para que a gente venha viver a plenitude do Senhor. Para que a gente possa ter a nossa família restaurada, a nossa casa. Se libertar de vício. Talvez vício que só você sabe, talvez a sua esposa não sabe, talvez seu esposo não sabe, mas o Senhor Ele sabe. O salmista vai falar, ainda que eu vou no mais profundo, o Senhor lá está, o Senhor Ele me encontra. Então, nessa noite, é justamente isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Qualquer tipo de vício, qualquer tipo de pecado, de carnalidade, que tem se levantado, que quer tirar você do propósito, nessa noite, que a gente venha se arrepender. Segunda Crônica vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a vontade de Deus nessa noite, perdoar o nosso pecado, mas é necessário a gente confessar. Se precisar de ajuda, de algum pastor, de algum líder, uma pessoa, pega uma pessoa íntegra que você conhece. Quem confessa a tentação, irmão, não peca. O negócio é que muita da gente quer confessar pecado. Você fala, ó, tô tentado a fazer isso. Você vai receber uma orientação de Deus e você não vai pecar. Então é mais fácil confessar tentação do que pecado. O problema é que muitas das vezes a pessoa já vem com o pecado. Olha, eu fiz isso, irmão, já fez. E o pecado é igual um tiro, é igual você puxar e se arrepender. Já não tem mais jeito. Você puxou, vai ter as consequências. Então a vontade de Deus é justamente essa nessa noite. Que a gente possa viver a plenitude do Senhor, sabendo que tudo que nós precisamos ter é nele. Então você não precisa ter vício de nada, você não precisa ter contenda com nenhum dos seus irmãos, você não precisa maldizer seu irmão, mas você só precisa disso, resistir. Porque o Senhor lhe fala que Ele dá graça aos humildes e reconhece a sua dependência àqueles que buscam a real libertação. Então a Bíblia vai falar que Ele abate o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E humilde é justamente isso. A humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. É essa caminhada de pensar menos em mim e querer viver mais a vontade de Deus todos os dias.
E é isso que Ele vai nos encaminhar nessa noite, para que a gente venha viver a plenitude do Senhor, que a gente venha se libertar de tudo aquilo que atrapalha do Senhor realizar, completar a obra dEle. Libertar do vício, da pornografia. Tiver que sair de grupo, saia de grupo. Tiver que excluir conversa, deixar de ter conversa. Quantas pessoas, às vezes, a gente deixa de ter conversa porque a linguagem própria ou alguma coisa que atrapalha, ou a gente se sente mal, né? Que aquilo ali faz mal pra gente. E é isso que o Senhor tem ministrado no meu coração nessa noite pra gente. Pra mim até dói um pouco por causa de falar, mas eu certeza que o Senhor me curou, mas foi um período muito difícil da bebida e eu consegui vencer por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, irmão, o Senhor e uma palavra da minha mãe eu consegui romper e hoje eu estou aqui e estou até hoje. Minha mãe conta isso para todo mundo e é realmente uma vitória e calhou de Deus, né, colocar eu aqui justamente para estar falando sobre isso, sobre vício. E eu fui muito tempo viciado em bebida alcoólica, então eu tenho um pouco mais assim de repulsa, né, digamos assim. Quando fala qualquer coisa de bebida, eu sei o mal que fez na minha vida, eu sei o mal que já fez na minha família, e uma coisa tão sutil. Então por isso que eu tenho assim mais uma resistência maior quando alguém fala que está bebendo, que está se envolvendo com a bebida. Eu já ligo logo o alerta, porque essas pequenas concessões é que o inimigo tem destruído várias famílias, vários casamentos. E a vontade de Deus é que a nossa família seja saudável, que o nosso casamento seja saudável, nossos filhos possam crescer num ambiente saudável. Nosso pai, marido de uma só mulher, nossa mulher de uma só marido. O ápice da família é justamente esse, eu acredito. Esse aí, o ápice da família é o Pietro um dia falar assim: olha, eu quero casar com uma mulher como a minha mãe é para o meu esposo, e eu quero ser um esposo como meu pai é para minha esposa. E mesma coisa a filha, ela fala: eu quero ser uma esposa para o meu marido como a minha mãe é para o meu esposo, e eu quero um esposo como meu pai é para minha mãe. Para mim esse é o ápice, irmão, da família. É quando nossos filhos vê o nosso casamento, e através do nosso casamento ele tem testemunho e ele quer esse mesmo tipo de casamento, esse mesmo tipo de relacionamento. Porque quando uma família está desentregada, o filho fala: eu casar para ter um casamento igual da minha mãe xingando meu pai brigando com a minha mãe, um batendo no outro, vivendo essa vida de mentira, olhando outras mulheres. Eu pego o telefone do meu pai, eu vejo a conversa dele e vídeos e não sei o que, indecente. Isso eu não quero não. Isso é uma vergonha, irmão, pra gente que serve a Deus. Mas o Senhor nessa noite Ele quer nos libertar. E a nossa oportunidade hoje nessa noite é justamente essa, de se arrepender do nosso caminho e entregar a nossa vida totalmente a Deus, para resistir ao diabo. E ele vai fugir da gente. Não dá nenhuma legalidade, nenhuma brecha para que a nossa casa ela venha permanecer de pé nessa noite. Que você possa ficar com essa palavra e que o Senhor ele venha guardar a sua casa, guardar a sua mente, guardar seu coração. Que o Senhor ele venha libertar você de alguma debilidade, mas que você venha reconhecer que esse vício, que esse mal que está dentro de você, ele não faz parte de você, e o Senhor quer tirar ele de você nessa noite, para que o maior beneficiado, além de você, vai ser as pessoas que estão à sua volta. Mas é necessário a gente confessar as vossas culpas uns aos outros, para que a gente possa alcançar a misericórdia e o favor do Senhor nessa noite, amém? Amém, graças a Deus. Deus abençoe, presbítero Patrick. Sabe, essa questão, essas decisões de nós assumirmos muitas vezes a nossa identidade perante as outras pessoas é fundamental. As pessoas têm que saber aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é correto, os princípios pelos quais você se rege. E muitas vezes nós, por vergonha, por achar
pensar que vão achar alguma coisa de nós, que não queremos, que somos esquisitos e tal. Nós não dizemos, mas na realidade é que essas escolhas têm que ser feitas. É como o presbítero falou, o Senhor, Ele está lá no mais profundo abismo, aquilo que nós podemos pensar que conseguimos esconder de toda a gente, de todo mundo. Você pode até conseguir, mas do Senhor você não esconde. Então, aquilo que eu quero e que eu desejo hoje é que nós saibamos identificar esses abismos da nossa vida e aniquilá-los, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas, elas sabem aquilo que eu creio e eu eu defendido em alguma parte. Por exemplo, no começo do trabalho, né, lá nos grupos de trabalho, etc., aparecia grupo com muito homem, punha muita coisa de homem, né? Aquelas coisas sem jeito, não que fosse pornografia explícita, mas coisas aquelas piadas e eu um dia falei para eles, ainda por cima tinha lá 1 ou 2 mulheres no grupo. Falei, olha, isso daqui é um grupo de trabalho. Se vocês quiserem que eu continue nesse grupo, vocês param de postar essas coisas. Vocês façam um grupo para vocês, coloquem lá. Agora, esse grupo aqui é trabalho. Nós tratamos coisas de trabalho. Então, para eu continuar nesse grupo, vocês não podem postar essas coisas. Aqui fala esse trabalho. Vocês criem outro grupo parecido com vocês. Eu não quero participar, estão à vontade. Troquem as mensagens que vocês trocarem. E essas postagens, porque eu acho que isso não... Para já é uma falta de respeito ter mulheres aqui no grupo. E eu não concordo com isso. E a partir desse momento, nunca mais foi colocada uma mensagem desse gênero no grupo. E quando eles estão a selecionar lá para mandar aquelas coisas, aqueles negócios que não interessam para ninguém, graças a Deus eles não selecionam o meu nome, porque eles sabem que eu digo, olha, não mande isso para mim, por favor, eu não quero, eu não me revejo nisso. Então, escuse de mandar. Troca com quem quiser, se vocês quiserem, está à vontade. Então, graças a Deus, hoje, essa questão, por um posicionamento, por as pessoas saberem aquilo que eu acredito e que eu creio, eu já não sou bombardeado com essas coisas. Mas muitas vezes nós somos, e por vergonha de dizer, ou de não querer parecer assim ou assado, continuamos e deixamos. E é essas pequenas brechas que muitas vezes, tal como o presbítero falou, vão fazer com que as mosquinhas andem lá. E se as mosquinhas andarem de volta da carne mortificada, da carne podre, da carne morta, é porta de entrada para que o inimigo tenha mais poder sobre as nossas vidas. Então, aquilo que eu quero, se coloque de pé. Eu quero que vocês fechem os olhos e orem. Eu não quero expor ninguém, não tem nada a ver com isso. Eu quero que cada um de vocês orem e peçam ao Senhor que aquele pecadinho de estimação, aquele abismo que você acha que tem atentado a tua mente, aquelas vontades, aquelas tentações que muitas vezes têm surgido na tua mente, nós vamos orar para que isso seja aniquilado das vossas vidas, das nossas vidas, da minha vida. Por quê? Porque isso é o que vai dar porta de entrada, a legalidade para que o inimigo entre com força nas nossas vidas. E famílias têm sido destruídas por isso, por coisas pequenas, que nós achamos que não têm valor, que não vão fazer mal algum, mas aquilo vai se alastrando. E a podridão, ela basta entrar em contato com uma parte boa, ela vai apodrecendo tudo aquilo que entra em contato com o podre, com a podridão. Ela vai apodrecendo tudo o que está à volta. Então, nós não podemos aceitar nenhum tipo de podridão, desses abismos, dessas coisas que entram muitas vezes na nossa mente, que estão na nossa vida, que são, vícios não é só alcoolismo, não é só tabagismo, não é, vícios é algo, aquela coisinha que nós temos, que sempre que algo desperta no nosso ser, nós temos aquela vontade e achamos que não vai fazer mal algum. É aquele fruto que está no meio do jardim, que o Senhor disse, olha, desfruta de tudo, mas desse aqui você não pode comer. Então, que nós saibamos
qual o fruto, qual o alimento que o Senhor tem para nós e qual nós não podemos tocar. E que isso não seja de forma alguma motivo de nós desejarmos. Amém? Senhor, eu te peço, Pai, nesse momento, perante tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, e no reino dos céus, no reino espiritual, nós te pedimos, Deus, que os teus anjos entrem em batalha juntamente conosco, Deus. Nós decretamos falência, nós decretamos, Senhor, que caia por terra todo levante do inimigo, Senhor, todo vício maligno, todo aquele, Senhor, abismo que tem tentado a nossa mente, o nosso ser, a nossa alma, tudo aquilo que tem, Senhor, muitas vezes tentado minar o nosso coração, Senhor, aqueles sentimentos de raiva, de ódio, Senhor, a falta de perdão, Deus, tudo aquilo, Senhor, a qual tem distraído e feito, Senhor, viciados em muitas coisas que têm afastado a atenção daquilo que é o teu querer e o teu propósito em nossas vidas. Nós declaramos que caia por terra, Senhor, das famílias, tudo aquilo que tem minado, Senhor, o relacionamento familiar entre pais e filhos, entre esposo e esposa, Senhor, entre os familiares, Pai, nós declaramos que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos cura, restauração, Senhor, fortalecimento, Senhor, daquela área, porque, Senhor, a tua palavra nos diz que é na nossa fraqueza que tu nos fortaleces, Senhor. Então, naquela fraqueza que nós ainda temos, nós queremos declarar que isso será uma fortaleza na nossa vida, que isso será totalmente curado, Senhor, e será, ó Pai, o motivo de nós ministrarmos, de nós sermos um exemplo, de nós testemunharmos, Senhor, tudo aquilo que fizeste por nós. Nós declaramos, Senhor, famílias restauradas. Nós declaramos, Senhor, que todo vício, Senhor, que toda a dependência, que tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti e que tem semeado e que tem tentado contra as famílias, que caia por terra pela autoridade do Teu nome, Jesus, porque é o Teu sangue que cura, é o Teu sangue que transforma, é o Teu sangue que protege, Senhor, e é pelo Teu sangue, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite. Então, Deus, que nós saiamos daqui transformados, Senhor, cobertos do Teu sangue, com, Senhor, as nossas vidas restauradas, a nossa família, Senhor, livre de todo e qualquer vício, de todo e qualquer aprisionamento, Senhor, aquilo que o inimigo tem tentado colocar em nossas vidas. É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada. Reflitam, orem, meditem na palavra do Senhor e entendam quais são os propósitos dele para a vida de cada um de vocês, das nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Amanhã, quarta-feira, tem estudo com as mulheres online a partir das 21. No próximo domingo temos o nosso culto da família, como habitual. Amém? E em primeira mão quero anunciar para vocês que sábado, dia 14 de março, sem ser esse sábado, o próximo, nós vamos ter um jantar de casais aqui. Amém? Nós estávamos à espera de data do pastor André e a pastora Mônica, que estiveram aqui no aniversário. Estávamos à espera da data disponível deles. Eles estão em viagem, vão voltar e vão viajar de novo. Então era a única data que tinha disponível e nós estamos já a agilizar todo o processo, mas sábado, dia 14 de março, às 19 horas, nós teremos aqui um encontro de casais com jantar, amém? Tudo vai ser anunciado, tudo vai ser colocado no grupo nesses dias, mas marque já na sua agenda, convide aqueles que você conhecer já e que acham que devem estar presentes, e nós estamos a organizar tudo para que o Senhor, Ele faça o seu e mova o seu querer e a sua vontade aqui neste lugar, amém? Então marque na sua agenda, não perca, se prepare, gere expectativas. Eles são um casal abençoado, que tem um testemunho muito lindo, e eu acho que nós vamos ser muito edificados, amém? Para além da comunhão que queremos ter, para além dessa intimidade que temos de ter e fomentar o valor do casamento, do matrimônio, amém? Então, queremos contar com todos vocês, se preparem para isso e Deus abençoe. Faça assim com a sua mão,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação com o Espírito Santo seja e esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém, Deus abençoe. Orem pelo nosso pastor Cláudio, declaramos cura sobre a vida dele, que ele seja alcançado, todos aqueles que têm estado enfermos, que o Senhor os visite. Amém, um abraço.